Agora ao vivo com a Vanessinha Costa, que está em Santa Rita. Eu falei agora há pouquinho que agora pela manhã um incêndio, outro incêndio. Tá complicado o negócio, acabou atingindo uma casa ali. Aqui, ó, o registro feito pelo celular e mandado, enviado aqui para o nosso 1212. Olha lá o fogo destruindo toda essa casa. Alô, Vanessinha Costa, bom dia para você, bom trabalho. Bem-vinda, Vanessinha. Bom dia, João, para você, para todo mundo que acompanha nosso Correio Manhã nessa segunda-feira. Infelizmente, notícia triste na cidade de Santa Rita. Esse empreendimento que fica em uma avenida da cidade acabou sendo aí sofrendo, na verdade, um incêndio nas primeiras horas da manhã de hoje. A gente vai se aproximar um pouco para conseguir visualizar exatamente o ponto onde tudo aconteceu. O Corpo de Bombeiros Militar do Estado da Paraíba encontra-se no local e do lado de cá, que não é o lado da vitrine, é o lado da cozinha, a gente consegue visualizar bem como ficou o estado dessa cozinha. Trata-se de uma casa de bolos que fica aqui na cidade de Santa Rita. E a primeira informação que nós temos é que o Corpo de Bombeiros, que foi acionado pelas 5h30 da manhã, por volta das 5h30 da madrugada, nos informou que a motivação dessas chamas seria justamente a troca de um bujão de gás. Durante esse momento de troca, acabou acontecendo um vazamento e o incêndio iniciou. A gente consegue ver a parede bastante danificada, a parte da cozinha, várias situações já que visualizam essa destruição do fogo que já foi contido nessas primeiras horas. Então a gente consegue perceber o resultado disso. A gente já se aproxima agora do Tenente Valentim do Corpo de Bombeiros, que consegue nos dar algumas informações. Tenente, bom dia. Vocês foram acionados por volta das 5h30 da manhã. Trata-se de uma troca de bujão, foi isso? Isso. A gente chegou no local, o rapaz que estava trabalhando aqui no local informou que estava fazendo o procedimento de troca do botijão. Então, quando veio a vazar, incendiar todo o estabelecimento. Que é justamente esses botijões que estão aqui, ó. Isso. Começou provavelmente desse primeiro botijão aqui, que deu o vazamento que ocasionou o incêndio. No momento da troca, houve vazamento de gás. Isso acontece por um dano na mangueira, por uma forma na hora de trocar, para a gente fazer um alerta a quem está em casa, porque trocar botijão é algo comum do nosso dia a dia. É um procedimento comum, mas que requer experiência, né? Cuidado nessa manipulação. Provavelmente ele deve ter experiência, mas por algum motivo teve um vazamento que causou esse incêndio, né? Alguém se feriu? O rapaz que estava fazendo a manipulação, ele teve uma queimadura leve no braço de 1º grau. Foi socorrido? Ele foi socorrido, foi conduzido para a UPA agora. E o local fica, visivelmente, a gente consegue ver, é uma cozinha de uma casa de bolos, fica bem destruído. Isso, foi destruído, o teto todo foi destruído, né? E os materiais de fabricação do bolo. Existe insegurança relacionada às casas vizinhas ou à estrutura do próprio empreendimento? Não. As casas vizinhas estão seguras, foi totalmente isolado, o incêndio foi debelado e as casas não têm problema algum. Só que no momento o teto pode vir a cair, né? Que foi abalado, mas as casas vizinhas não. Muito obrigada pelas informações. Então é de fato um prejuízo aqui no local onde tudo aconteceu, porque além disso que a gente visualiza dessa destruição num momento que a gente vê aqui de fora, o teto do empreendimento também chegou a desabar. É por isso que a gente vê telha no chão. Desde as primeiras imagens, se quiser eu mostro pra gente, e justamente está molhado porque choveu há pouco, o que até colabora para a contenção desse incêndio, uma vez que não tratou-se de um incêndio por fiação elétrica, e sim por vazamento de gás. Então a água é algo que foi positivo também nesse controle, mas essas telhas que tem quebradas aqui na bancada dessa cozinha, nesse balcão de trabalho, é justamente por conta do teto que veio a ruir. Aqui é uma rua bastante movimentada da cidade de Santa Rita, a todo momento passa bastante carro, a gente consegue visualizar, e esse empreendimento ele existe por volta de 3 anos. A gente vai com cuidado tentar atravessar para conversar com alguns moradores que observam essa situação e que provavelmente estão aqui desde o momento onde tudo aconteceu. Com cuidado a gente vai passando para tentar falar com essas pessoas. Bom dia, vocês estavam
acompanhando aqui, vocês estão aqui na frente, estão acompanhando o trabalho do Corpo de Bombeiros. Essa casa de bolos, infelizmente, sofreu um incêndio hoje. Vocês ouviram alguma explosão, alguma coisa assim? Bom dia. Explosão não teve, não. Mas que quando eu tava jogando água ali de cima, tava caindo a tia todinha. Aí a gente só fez jogar água, ajudar aí, né? Até o bombeiro chegar. O senhor ajudou a controlar o incêndio? Foi. Eu e o vizinho aqui. Trata-se de uma situação do dia a dia. Um homem foi trocar o bujão, dá um certo medo, um certo receio também pela situação, né? É. O menino disse que a borracha estava afogada, a borracha do bujão. E começou o fogo, ele saiu pedindo socorro aí, a gente se acordou todo mundo. Botando a família para fora de casa para não ter o risco de explosão, né? E fizemos o que a gente fez aí mesmo, até o bombeiro chegar. E acionou, muito obrigada, e acionou então o Corpo de Bombeiros para conter essa situação. A gente continua aqui no local e faz um alerta sobre a troca de botijão de gás, porque tem essas duas informações. A primeira do Corpo de Bombeiros, que apesar de ser uma situação comum, existe essa questão da borracha que estava folgada. O dono acaba de chegar, a gente vai só fazer uma imagem respeitosamente, porque trata-se de um homem trabalhador. Ele está lá dentro da cozinha, a gente vai precisar atravessar de novo para poder visualizar o sentimento muito forte e encerrar com essa imagem, prejuízo aqui nessa casa de bolo em Santa Rita. Dois alertas muito fortes que são o cuidado, a segurança com relação à troca de botijão de gás. Não fazer isso sem supervisionamento, ter cuidado com a mangueira, ter cuidado com toda a segurança em ambiente de cozinha, seja cozinha doméstica, seja cozinha industrial. Nesse momento, o dono do empreendimento chega aqui, ele visualiza a destruição do local, o teto caído, todo o prejuízo causado nas primeiras horas da manhã de hoje. A gente sente muito e encerra com essa imagem muito triste de um empreendedor que acorda na segunda-feira com essa dificuldade. João. Muito bem, Vanessinha. E vê essa imagem do dono do estabelecimento chegando agora, você vê, né? Dá para perceber ali, não é? Na reação dele, o sentimento. Imagina, próximo do Natal, às vésperas do Natal, né? Se programando para vender um pouco mais. E a gente sempre fala aqui no nosso programa da atenção, do cuidado, a manutenção com botijões de gás, né? Com a mangueira, principalmente. Eu chamo de clique lá na minha região, né? Aquele equipamento aqui em cima, que abre e fecha aqui o gás. Tem que tomar muito cuidado, tem que trocar, tem que ver a validade. Infelizmente, esse vazamento acabou com essa destruição toda lá em Santa Rita. Já já eu volto com a Vanessinha, direto lá de Santa Rita.